era muito jovem, com 17, 18 anos, fui a pedido do meu pai e do nosso sócio Artenir Werner, para que me incentivaram a ir para o rádio. Eles tinham uma rádio em Santa Cecília e me convenceram de que o negócio era ir para o rádio. A única coisa que eu sabia era o que eu queria era um toca-fita Rodstar. Isso eu queria no meu carro. O resto eu não sabia de nada. Com 17 para 18 anos eu ganhei essa rádio para tocar. Eu saía de Florianópolis num Fusca Fafá, verdinho, abacate. Era uma dificuldade imensa de instalação, implantação, engenheiro e tudo mais. E aí eu vim aqui para Caerte. Na época começou com o Paulo Veloso, e eu pedi licença se eu poderia assistir às reuniões e participar das reuniões. Fui muito bem recebido pelo Ramiro, né, pelo Lazinho, a velha guarda, o próprio Dr. Roberto Amaral, que foi que me incentivou também, o Haroldo Cruz Lima, que era tesoureiro da Caerte à época. E eu vim e ficava de aluno ouvinte, tinha uma pequena mesa, não cabia todo mundo na mesa, então a diretoria estava na mesa, e eu sentava numa cadeirinha atrás e ficava lá, rouco de tanto ouvir, com eles acompanhando a entidade a desenvolver os seus trabalhos. A gente sentava, eu fecho os olhos, eu vejo a mesa, né, o Paulo, o Roberto Amaral, o Ivan Bonato, né, o Marcelo ainda bem jovem, né, cheio de cabelo, Marcelo. Tem uma turma, né, o Lazinho fantástico, né? O Lazinho saía de Blumenau de ônibus para vir para as reuniões. Então assim, ele tinha uma força de vontade muito grande. Lá o seu Alfredo Lang, o comendador Hamilton Lisboa, né, do Sul, pessoal do Sul, Lessa, muito, muito importante nesse processo. Quer dizer, tem muitas pessoas que a gente não sabia, Marco, como é que tu vai pegar eu vou comprar um transmissor de que marca, para quem, né? Hoje a gente tem uma facilidade incrível de trocar essas informações, a rapidez, buscar um técnico para consertar um transmissor, uma dificuldade incrível. Era assim, era descomunal, né? Você tinha um trauma muito grande, bateu um raio, o transmissor caía, energia, não tinha gerador, quer dizer, foi todo um crescimento que eu acho que toda a indústria teve esse desenvolvimento a partir da Caerte. É um guri jovem, né? Eu adorava essas coisas e eu tenho no sangue o lado político, né? Então, esse lado político eleitoral eu não quis para mim, né? Então eu sempre gostei de estar com as pessoas, conversando com as pessoas. E aí o Paulo abriu umas frentes, a gente começou a trabalhar junto ao Congresso em Blumenau, fomos juntos. Aí trabalhamos para trazer o pessoal lá com o Pedro Paiter, lá do Oeste, para participar do primeiro encontro, todo mundo junto, no governo do Paulo Afonso, né? E aí a gente foi construindo, daí me pediram para eu cuidar do rádio, porque eu tinha mais dificuldade, mas tudo, Marco, o entendimento de eu ter conseguido ser presidente ou não foi porque morava em Florianópolis, né? O pessoal no rádio sabe como é que é. Você estando aqui, você consegue ter uma fonte de informação que agiliza os processos. Eu aqui em Florianópolis, precisava de alguma coisa, Ranieri, vai, eu vou, né? E assim, vou hoje, né? Sem ter cargo eu vou hoje, né? Então assim, foi uma construção, chegou um determinado momento, foi em Balneário Camboriú numa reunião, Marca, lá no final de reunião, aí o Edelcio Vieira, junto com o Paulinho e o Ramiro, chamaram e disseram, você tem que ser o nosso presidente. Mas eu não quero ser presidente, até porque eu digo, olha, dependendo de que for o governador, eu não quero ser, né? Então aguardamos a eleição, e aí depois que o Luiz Henrique se elegeu, eu disse, eu aceito, porque era um novo para mim, e o outro candidato eu conhecia, então não achava que seria interessante, então eu aceitei a provocação.
falta de informação era absurda, né? Então ninguém sabia de nada. A maioria das rádios sempre foram com relações familiares e havia uma necessidade que ninguém sabia quanto valia. Isso tudo, Marco, começou quando a gente, com a central Acaerte de rádio, a fazer a tabela de preço. E que aí a gente viu que era uma coisa de louco, ninguém sabia fazer preço. E também havia essa necessidade de profissionalização. O Sebrae, através do Dr. Guilherme Zighelli, tinha esses cursos de capacitação em diversas outras áreas. Estava fazendo. Me lembro muito bem que eu fui até participar de algumas reuniões antes de decidir em São João Batista, porque eles estavam capacitando a indústria calçadista. E eu participei de algumas reuniões lá e gostei do que eu vi, né? Que aquilo fazia importância para mim também, para nossas empresas. E aí a gente conseguiu convencer as primeiras, né? Foram 40 emissoras, se eu não me recordo bem, né? Em que a gente conseguiu saber quanto custava a hora, né? Não só da locução, mas também da produção jornalística, o quanto a faxineira custava para a emissora, e fazer também esse conceito de preço, que a gente nunca teve, né? Então isso aí eu acho que foi uma disputa forte, porque a gente achava que isso ia ser bem fácil de ser feito e não foi. Quando o Luiz assumiu, eu fui lá me apresentar e ele disse que ele tinha um sonho de reconhecer, né, não somente os veículos grandes, mas os pequenos e a mídia do interior, né? E aí não adianta a gente querer fugir, porque o jornal também faz parte disso, na nossa cidade, né, no interior tem isso, né? O jornal sempre teve uma força também, e nessa provocação a gente tinha que trazer também a Associação Catarinense de Imprensa, a própria imprensa, para entender esse conceito novo, né? Seria importante de tentar trazer para esse momento do trade todos os segmentos, inclusive as agências de propaganda, para tentar colocar um freio no processo do custo, da produção, do comercial, tudo mais, né? Então foi feita aí uma costura, uma mesa grande, que tivemos que trazer os publicitários, trazer os jornalistas, trazer os proprietários de jornais semanais, diários, né? Então todo mundo junto, sentado, tentando construir um número e um novo conceito, que eu acho que ele foi difundido no Brasil todo, hoje ele é reconhecido, né? Houve um conceito que a gente quis colocar na cabeça de cada um, era a sua participação do bolo, né? Os custos de produção, que eram absurdos, nós tivemos aí coisas absurdas de gastar 60% da mídia em produção e só divulgar 40%, né? Isso não tinha cabimento. Então isso foi toda uma grande construção, a ampliação do número de agências nas licitações, porque as licitações ficava na mão de um, né? Nós chegamos aí a ter 8 agências na época do Luiz, né? Então assim, houve essa mudança e esse respeito capitaneados pela Caerte da indústria da comunicação catarinense. Acho que esse que é o grande ponto aí fundamental de tudo que ocorreu. A gente estava lá na Aberte, eu levei essa provocação para a Aberte achava que não havia necessidade, né? E nessa época assim, a gente tinha uma força, o Ivan Rasolin era muito amigo do Severino Cavalcante, o presidente, né? Que nós levamos lá no congresso lá da Aberte, lá fez uma festa lá, todo mundo que participou lembra muito bem, né? E a gente colheu essas assinaturas, para você ver, foi uma frente parlamentar da radiodifusão, mas quem colheu realmente a grande maioria das assinaturas foi o Betico, que era da ADI, né? O Betico estava lá em Brasília, conhecia todos os deputados e me ajudou muito. Quero aqui dar esse reconhecimento ao Betico, né? Que foi a pessoa que foi de gabinete em gabinete, né? Colhendo assinatura, aqueles que ele tinha dificuldade conversava comigo, conversávamos com o Ivan, e saímos todos a buscar isso aí, né? Que no primeiro momento foi no dia da abertura da frente parlamentar,
o presidente da Berta não queria ir, mas entre o aeroporto e a Câmara dos Deputados ele aceitou ir lá. Eu fico sempre muito grato ao Paulito por isso, né? E agora na renovação da frente parlamentar eles ainda falaram assim: Ranieri, desculpa aquela vez e tal, mas era um momento. E eu sempre digo, isso faz parte, né? É um eterno aprendizado. Não fomos os mais certos ou os mais errados, mas a gente tinha essas convicções aí, né? E tivemos aí o apoio do Melão no Rio Grande do Sul, do Ilídio no Paraná. Quer dizer, assim, a gente era meio conhecido como subversivo, né? Porque a gente tinha umas demandas que eles não queriam que fizesse, mas a gente fazia, né? E eu acho que a gente fez o correto. Eu, quando assumi a Caerte, no primeiro mês, o Marcelo era presidente do sindicato, fez um aporte de R$20.000 para a gente poder bancar janeiro e fevereiro as folhas de pagamento, né? Então era uma época de pouco dinheiro, né? Essa mesa aqui, era lá embaixo, era uma mesa cheia de cupim, né? E a primeira visita que a gente teve aqui, né, eu lembro muito bem, aqui no chão era o carpete, tinha um buraco grande que nós tivemos que buscar um tapete persa que a dona Glaucia emprestou, botamos aqui embaixo, e o Eduardo, que veio fazer uma visita aqui na Caerte, ele deu uma batida na mesa e o cupim caía, né? Então assim, nós não somos isso que nós somos agora, né? Nós começamos pequenininho, e esse pequenininho a gente tentava ratear os custos, né? E então, nessas conversas todas, a gente não tinha tanto dinheiro, a ADI também tinha lá um braço, né, nessa área lá em Brasília, né, Marcão? E a gente fez essa parceria aí, né, de custo, né, e tudo mais. Na época a gente não tinha nem esse espaço aqui ainda, nada, a gente foi pro escritório dele, se eu não me recordo bem, né, e a gente fez um condomínio, né, rateando custos para se desenvolver. A Caerte é o que é hoje, graças às 4 televisões. Se nós não tivéssemos as televisões nos dando apoio do jeito que eles dão, tá, nós nunca seríamos o que fomos, né? Então assim, a gente tem que fazer um reconhecimento aí, ó, a figura do Carlinhos, do Mário, do Marcelo e do Saul, que nunca nos deixaram na mão, que sempre nos ajudam e nos dão a visibilidade que a gente tanto queria, né? Pessoal, hoje a gente passa em qualquer lugar, todo mundo desconhece a Caerte, né? E nós não tínhamos isso como uma mantra, né? Isso foi construído dia a dia. Mas sem dúvida nenhuma, sem a visibilidade que as televisões nos deram, a gente não chegaria aonde a gente chegou, né? Reconhecer também em várias pessoas que eu seria bastante... seria uma indelicadeza minha dar os nomes, né? Mas com certeza tem muita gente que nos ajudou, não só como dando o seu nome na diretoria, mas também em ações individuais, em diversos momentos. Estamos completando 40 anos sem nenhuma eleição em dúvida, né? Nós sempre tivemos um único candidato, né? Por que isso? Porque é unanimidade. A gente construiu isso, a gente constrói isso todos os dias, né, para que todo mundo entenda, e a dificuldade de se fazer acontecer isso aqui, né? Hoje nós tivemos presidentes que vieram do interior. Eu dou o exemplo do Pedro, né? Coitado, lá do extremo oeste, vinha para cá, tinha que ficar uma semana em Florianópolis, mas era pouco, ele mesmo dizia, era pouco, porque tinha que ficar o tempo todo, era uma coisa integral. Então você, ao assumir a presidência da Caerte, você dá adeus ao teu negócio. A Caerte é uma diretoria que não tem fins, né? Ninguém recebe salário, o presidente não tem salário, né? É extremamente organizada. A transparência é uma das nossas mantras principais, né? Toda a parte econômica, financeira, para onde vai, onde fica, né? Nós temos hoje um grupo de gestores aí. A Caerte hoje ela já não é mais presidencialista, né? Ela tem a figura de um presidente, mas tem
o Leonardo, o Guido, a Lisa, né? Temos aí, agora vamos abrir mais um braço lá em Brasília. Quer dizer, a gente tem construído isso, mas isso é a muitas mãos e talvez a maioria nem imagina o quanto a gente se doa para a entidade. Eu acho que a gente tem que ter muita serenidade, né? Não perder o norte que nós já temos, o nosso caminho nós sabemos qual é, cada vez mais valorizar o nosso segmento e o radiodifusor cada vez mais profissional, né? Se capacitando, aumentando a qualidade dos seus colaboradores, buscando o retorno, né? Eu sempre falo, não tenho medo de dizer que nós precisamos de lucro, o lucro é a gasolina que move o motorzinho, e se esse motorzinho não estiver funcionando direito, não vai dar, né? Então, assim, a gente conhece muitas emissoras de rádio em outros estados que não estão bem economicamente, até rádio falir, que, né, para nós aqui isso seria um absurdo, mas tem. Mas por quê? Porque a gente ouve, nesses últimos 40 anos, a gente tem trabalhado dioturnamente através da entidade, trazendo essa oportunidade ao radiodifusor. E quero colocar aqui uma mensagem aos mais jovens, aquele que está começando agora no rádio. Venham para a entidade. Né? Hoje, não só a CAERT, o próprio CERT está fazendo o Núcleo Jovem. Venham participar, venham entender o que é esse negócio, porque nós já estamos ficando velhos. Né, Marcão? A gente era moleque, eu vim aqui, era molecão, né? Hoje eu já estou com 55 e eu não me vejo, eu tenho falado para tudo. A gente precisa trazer novas pessoas para cá e nós darmos esse aporte, né, de conhecimento, de amizade, de relação em favor, mas trazer novas pessoas para poder tocar isso aqui e fazer essa continuidade dos diversos presidentes que vieram aqui, todos com muita honestidade, com muito trabalho, com boa vontade, vieram e se deram o melhor. Receber os jovens como você foi recebido, jovem. Jovem, exatamente, bem isso mesmo. Essa é eu acho assim que é isso que nós precisamos ter, né? Que o jovem venha para cá e veja e não tenha a vergonha de vir aqui e ficar rouco de tanto ouvir, né, Marcão? Né? Porque hoje a entidade cada vez mais tem ouvido todos, né? Hoje as ferramentas e esse momento único aí da pandemia tem nos mostrado que a gente não precisa nem estar hoje ao vivo, né? A gente estando online já é o suficiente. Então venham junto conosco nessa luta aí e desejar ao presidente Silvano aí um transcurso de uma gestão bastante profícua e que já deixou a sua marca agora com esse convênio depois de um ano e meio de muita luta, né? É uma marca, como tivemos marcas do Dr. Ross no convênio da Celesc, do Rubão da Lesc e agora temos aqui o do Silvano no convênio com o governo do estado e o Covid.